queridos, tudo bem? Bom, eu vim aqui então falar do texto do Jung, né? Que é Chegando ao Inconsciente, do livro Os Homens e Seus Símbolos. E a gente vem tratar então da questão do consciente e do inconsciente. Mais especificamente, ele trata do inconsciente, mas ele deixa algumas pinceladas do consciente, tratando o consciente a partir da perspectiva simbólica, né? E eu já havia dito um pouco na disciplina de Sociologia. Eu vou dividir essa aula entre inconsciente e consciente, então em duas partes. Vou falar primeiro um pouco, um apanhado geral do que é o consciente, para depois então introduzir o que é o inconsciente, e na segunda parte retomar o consciente, mas aí a partir de uma perspectiva do simbólico. O texto do Jung, ele é um texto amplo, né, que aborda vários conceitos, várias questões, numa linguagem até relativamente simples, né, acessível. Eu trouxe esse texto mais longo porque ele traz muitos dos conceitos que eu venho dizendo, né, ao longo dessa disciplina, ao longo da disciplina passada. Então, dentro das conversas que a gente vem tendo, ele traz um apanhado geral de muitas coisas que vêm sendo ditas, só que ele coloca em termos conceituais, o que é muito importante para nós, né? Por isso que eu trouxe, então, um texto mais longo, que talvez não tenha tanta novidade, porque já foram várias questões abordadas e ditas de uma outra maneira. Mas é importante a gente ter, então, esse fundamento conceitual agora, para poder entender, de fato, alguns desses conceitos trazidos. Em relação ao consciente, tem um vídeo no meu canal particular do YouTube falando sobre as 3 verdades, que foi um vídeo que eu passei para vocês na disciplina anterior, que eu retrato as 3 verdades existentes no ser humano, né, que é a verdade social, a verdade individual e a verdade espiritual. A verdade social, né, como sendo o aspecto social que a gente trata na sociologia, a verdade individual, que então é esse aparato consciente, né, o entendimento da verdade que a gente tem do mundo, e a verdade espiritual, como sendo a verdade da força superior, que a gente viu na aula passada que o Jung, de certa maneira, trata como sendo a psique humana. Eu achei muito interessante essa perspectiva dele, por isso eu trouxe o texto. Ainda mais sendo Jung um autor tão conceituado dentro da psicologia, mais especificamente dentro da psicanálise, né? Em relação ao consciente, então, o consciente é o resultado das significações que a gente tem sobre o que é o mundo. Então trata a nossa compreensão da realidade, do real. É a nossa verdade sobre o real, é o que a gente compreende como sendo o mundo. Então é uma interpretação lógica e racional do que é o mundo. É uma realização performática do mundo, né, que a gente tratou como sendo o imaginário e que vai ser tratado novamente na próxima aula. Então, o consciente é esse mundo das miragens e aparências, estabelecido no centro racional, que é a maneira como a gente se apropria do mundo e compreende o que é o mundo, que a gente vai ver através do simbólico como sendo o resultado das significações, e as significações como sendo uma consequência da estruturação dos símbolos, né, já que os símbolos emitem os significados ao nosso redor. Então a gente vai tratar o consciente como sendo esse aspecto racional, esse aspecto que a gente tem uma compreensão mais explícita, vamos colocar assim, sobre o que é a nossa realidade. E aí, então, o Jung vai tratar a nossa mente como estruturada, basicamente, por 2 processos, né? O processo consciente, que é esse processo de entendimento explícito, e o processo inconsciente, que ele vai chamar que ele vai denominar como sendo os processos subliminares, o entendimento subliminar. Então, a gente tem esse processo, vou colocar assim, liminar, né, o processo explícito consciente de entendimento do real, a explicitação do que é o real para nós, a nossa crença na verdade
um entendimento claro, explícito das coisas, e o inconsciente, então, como de natureza psíquica extrema que nos é desconhecido. E aí ele traz, então, essa abordagem do inconsciente como acontecimentos psíquicos desconhecidos, justificando que a psique não pode conhecer a sua própria substância, o seu próprio fundamento. Então ele vem dizer que a gente não consegue ter um esgotamento do que é o nosso inconsciente, assim como a gente consegue esse esgotamento, esse formato final do que é o nosso consciente. Porque o consciente ele é uma explicação, essa verdade sobre o que é o mundo, muito limitada, né? É bem definida do que são as coisas, do que somos, do que é o mundo e do nosso papel no mundo. Só que ele vai falar que esse consciente ele é estruturado por uma base da psique humana que não conhece sua própria substância, que é uma natureza, então, desconhecida. O Jung fala que nos nossos pensamentos conscientes, a gente restringe ele aos limites das afirmações racionais. E esse limite das afirmações racionais, desse entendimento racional explícito, ele acontece porque a gente, ele usa o termo que fala que a gente despoja, né, que a gente retira as associações psíquicas, deixando então uma espécie de imagem finalizada sobre o que é o mundo. Só que ele vem trazer como que essa imagem finalizada ela tem uma grande estruturação do aspecto inconsciente. Então ela vai ter uma grande influência desse aspecto inconsciente, como esse aspecto inconsciente produzindo essa imagem final. Só que como a gente não acessa esse aspecto inconsciente, muitas vezes a gente não entende a existência desse mundo inconsciente. Daí a minha motivação de trazer esse texto para mostrar que existe um outro aspecto dentro de nós, dentro da nossa psique, né, que forma o entendimento que temos do mundo, mas que a gente não sabe como ele funciona e como a gente tem uma primazia em acreditar nessa imagem final, como se ela fosse por si só a única realidade e não tivesse um outro fundamento racional, que na verdade é um fundamento relativamente que o Jung vai chamar de irracional, como a gente tem essa primazia e essa fé, essa crença nessa imagem final, nessa verdade, muitas vezes a gente negligencia a existência do inconsciente e muitas vezes essa negligência, esse tratamento da realidade como não tendo um fundamento desconhecido, ele é motivado, como que eu posso dizer, essa negligência desse fundamento é motivado pelo seu desconhecimento. Então, por fato de a gente não conhecer esse aspecto inconsciente que estrutura a nossa realidade, a gente acaba desacreditando nessa possibilidade da existência de algo mais profundo e desconhecido dentro de nós. Bom, então o Jung vai falar que toda a nossa experiência, né, toda essa realidade, essa imagem final de que temos do mundo, contém um número indefinido de fatores desconhecidos, embora a gente acredite que não, embora a gente acredite que a gente tem acesso a todo esse conteúdo. E o Jung vai falar que não, que a nossa experiência tem um número indefinido de fatores desconhecidos, que toda a realidade concreta, que é essa realidade consciente, sempre tem aspectos que ignoramos, pois não conhecemos a natureza extrema da matéria em si. Eu já discuti um pouco isso no texto de simbolismo, né, na aula de simbolismo na sociologia, mostrando que a gente não tem acesso ao significado natural, primário das coisas, que é o que o Jung está chamando de natureza extrema, né? Então a gente não acessa a natureza extrema das coisas, da matéria em si. A gente tem sempre uma elaboração significativa em cima dessa natureza extrema, em cima das coisas. E essa elaboração significativa, ela acontece a partir do universo simbólico, como a gente viu com o Berg e Luckmann, por exemplo. Então, a gente
percebe, tem contato com essa natureza extrema em si, só que o âmbito de captação do entendimento do que está acontecendo, ele é dentro do aspecto significativo. Então a gente molda, a gente realiza essa realidade concreta a partir desses significados disponibilizados pelos símbolos. Então a gente produz essa realidade consciente da matéria a partir desse arcabouço simbólico. E aí o que o Jung vem dizer é que uma grande parte dos acontecimentos concretos, que a gente entende como concreto, né, dessa realidade do consciente, ou dessa realidade consciente, são acontecimentos que eles permanecem abaixo do limiar da consciência, que é o que eu venho chamando de motivação. Então a motivação são esses aspectos inconscientes, né, abaixo do limiar da consciência, que são absorvidos subliminarmente pelo nosso entendimento e que não alcançam o nosso conhecimento consciente. Então há uma série de fatores que nos motivam a determinado entendimento do mundo que acontece dentro desse aspecto inconsciente, onde a gente não acessa o conteúdo explícito do que está acontecendo. Então ele vai falar que as ideias, né, de que nos ocupamos na nossa vida cotidiana, ela se apresenta de maneira relativamente disciplinada, coerente, lógica, dentro de uma lógica racional, mas elas não são exatamente tão precisas igual a gente acredita que elas são, justamente porque tem esse aspecto subliminar que vai trazer um fundamento de existência, que vai trazer um fundamento de comportamento. Então, o sentido da nossa realidade, né, e a importância emocional que ela tem para nós, ela vai se tornando cada vez mais vaga à medida que a gente vai chegando perto dessa apropriação consciente. Então, esses elementos inconscientes, eles vão tornando cada vez mais vagos à medida que a gente está num contato muito profundo, muito apegado nessa realidade concreta, nessa realidade racional. Então, os aspectos inconscientes, eles ficam muito sutis e de difícil percepção quando a gente está muito dentro dessa lógica da realidade concreta, da realidade consciente. E o que dá esse teor é uma necessidade de um mecanismo de defesa, na verdade, que a gente vai ver mais para frente. E o que faz esse movimento, então, são os mecanismos de defesa que faz a gente colocar no aspecto inconsciente ou subliminar determinados elementos que podem nos causar dor. Então a gente desloca a nossa atenção para essa realidade concreta e aí a gente não consegue se apropriar dos fatores que nos levam a essa produção da realidade concreta. Esses fatores são os fatores inconscientes. Por isso então que o Jung vai falar que quanto mais perto dessa realidade consciente, mais efêmero, menos tateável, mais difícil fica de compreender esse aspecto subliminar, esse aspecto inconsciente. Esse material subliminar, ele pode constituir em todo tipo de urgência, impulsos, intenções, percepções, intuições, pensamentos racionais, pensamentos irracionais, conclusões, induções, deduções, premissas. Então, toda uma gama de emoções estão dentro desse aspecto inconsciente, nos motivando e nos fazendo estruturar, então, uma determinada realidade que a gente vai perceber significativamente como sendo concreta. E esses elementos, dentro dessa realidade concreta, eles acabam se tornando muito parciais, temporários e definitivamente inconscientes. Eu acho que vale a pena a gente ver um exemplo para poder compreender o que está sendo dito. No meu livro está na página 47. O Jung fala assim: cada palavra tem um sentido ligeiramente diferente para cada pessoa, mesmo para os de um mesmo nível cultural. Então eu já disse isso, né, que cada um entende a realidade de uma determinada maneira.
Então, cada palavra, cada expressão, e a palavra como sendo um elemento simbólico, cada elemento simbólico, portanto, ele vai ter uma percepção e um significado diferente para cada um de nós. Por isso que eu falo que se o mundo tem 8 bilhões de habitantes, então são 8 bilhões de mundos diferentes, mas eles conservam um aspecto comum entre eles. E a gente viu no Berg-Luckmann que esse aspecto comum está associado à questão das institucionalizações e legitimações, que esse aspecto comum vai permitir a nossa vivência em sociedade. Então, esse aspecto comum de significado que nos permite nos socializar e nos comunicar. Mas a gente conserva, então, esse aspecto comum, mas o formato final do significado ele é subjetivo e único para cada um. O motivo dessas variações é que uma noção geral é recebida num contexto individual particular e, portanto, também compreendida e aplicada de um modo individual e particular. As diferenças de sentido são tão naturalmente maiores quando as pessoas têm experiências sociais, políticas, religiosas ou psicológicas de níveis diferentes. Sempre que os conceitos são idênticos às palavras, a variação é quase imperceptível e não tem qualquer função prática. Mas quando se faz necessária uma definição exata ou uma explicação mais cuidadosa, podemos descobrir as variações mais extraordinárias, não só na compreensão puramente intelectual do termo, mas particularmente no seu tom emocional e na sua aplicação. Essas variações são sempre subliminares e, portanto, as pessoas não as percebem. Por isso, então, que as palavras, no final das contas, elas têm compreensões significativas diferentes. Os símbolos têm compreensões significativas diferentes, porque tem um aspecto subliminar que vai estar todo associado à história do sujeito, e aí o Jung vai trazer dois critérios que são importantes para o entendimento dessa história, que um deles está falando, então, da história individual biográfica do sujeito, então é a história da vida desse sujeito, da encarnação desse sujeito, e, ao mesmo tempo, ele vai falar que existe uma história associada ao arquétipo, que é a história da constituição da psique humana. Lembrando que a psique humana, então, ele faz uma associação como sendo uma espécie de lembrança espiritual que tem esse sujeito. Então, esse sujeito ele é constituído por uma lembrança da psique, de um processo mais profundo, que ele vai definir mais tarde nesse texto como sendo os arquétipos, e, ao mesmo tempo, uma história biográfica do próprio sujeito, onde tem, que a gente viu na sociologia, que essa história biográfica está associada a uma série de aprendizados institucionalizados e legítimos que vai definir o acervo de conhecimento do sujeito. Esse acervo de conhecimento ele vai estar associado, então, à verdade social e vai constituir e definir a verdade individual do sujeito. Mas também, ao incluir o fator da psique e dos arquétipos, o Jung está trazendo, então, essa verdade espiritual como um fator que vai influenciar essas diferenciações no entendimento do que é o mundo para cada pessoa. Então, o inconsciente ele traz essas três associações de verdade. A verdade individual, biográfica do sujeito, a verdade espiritual, a psique do sujeito, e a verdade social, né, as institucionalizações, a socialização biográfica do sujeito, todas elas são estruturantes do inconsciente do sujeito. Então, o inconsciente do sujeito ele vai perpassar essas três verdades e a elaboração significativa dessas três verdades, somadas a um mecanismo de defesa contra a dor e a angústia, vai fazer o sujeito ter uma elaboração do que é a sua verdade concreta, a sua verdade de mundo, né? A sua verdade existencial, racional, lógica, né? Então, o Jung vai falar que os elementos inconscientes provenientes dessas verdades são capazes de mudar o caráter normal de um conceito. O conceito pode tornar-se qualquer coisa totalmente diferente à medida que é impulsionado abaixo do nível da consciência. Por isso, então, que a gente tem isso que ele está chamando de conceito extremo da matéria, o significado extremo da matéria. E quando esse significado extremo ele entra dentro do sujeito para ser assimilado a partir desses fatores inconscientes, ele então toma um novo corpo, porque ele vai estar associado a uma explicação
das lembranças desses conjuntos de coisas, principalmente inconsciente. Então, esse formato, esse caráter normal da nossa realidade, então ele vai ter esse fundamento inconsciente, dentro dessas três percepções de verdade. O Jung fala então que esses aspectos subliminares de tudo, né, de tudo que acontece, são aspectos relevantes, pois se constituem nas raízes quase invisíveis dos nossos pensamentos conscientes. Ele está falando então desse lugar de onde a gente não acessa, de onde a gente não compreende o que está vindo e o que está sendo manifestado. Mas manifesta a si mesmo. Então a gente tem uma manifestação consciente, concreta, sem perceber de onde está vindo. Mas a gente fica só no nível dessa manifestação consciente, achando que a nossa realidade se resume a isso. E mesmo aquilo que retemos no nosso consciente e que podemos reproduzir à vontade, adquire um meio tom inconsciente, que dá uma nova ideia cada vez que ela é evocada. Então, embora a gente tenha um reducionismo do que está acontecendo, quando a gente classifica como consciente, classifica como sendo a realidade concreta, né? A gente tem todo esse aparato significativo mais profundo que a gente não acessa. Então, as nossas impressões conscientes, elas acabam assumindo o elemento inconsciente, que tem para nós uma significação psíquica, apesar de não estarmos conscientes do que está acontecendo. Apesar da gente não saber dos fatores subliminares, eles estão influenciando e moldando a nossa realidade consciente, a nossa realidade concreta. Eles estão estruturando o que a gente compreende como sendo a realidade. Pode ser uma informação relativamente simples, né, para alguns, mas isso é muito importante a gente começar a compreender que grande parte do nosso comportamento ele vem de uma base que desconhecemos. Ele vem de uma motivação que desconhecemos, porque isso abre a possibilidade da gente então começar a se questionar até que ponto aquilo que temos como sendo verdade, consciente, concreta, racional, lógica, é de fato daquele jeito. E isso nos faz um convite a interiorizar e começar então a procurar quais são os fatores que a gente desconhece que está motivando e estruturando esse determinado aspecto e formato de realidade que a gente tem na nossa frente. Por isso que é importante ter esse entendimento e essa compreensão do inconsciente. Bom, como já foi dito, né, é claro que esses aspectos subliminares eles vão ser diferentes de pessoa para pessoa, porque vai estar associado a todo esse aspecto da psique e da experiência biográfica do sujeito. Então, cada um de nós recebe noções gerais ou abstratas do contexto particular da nossa mente. Né? Entende e aplica essas noções também de maneira particular e individual para poder formar essa estrutura de realidade que a gente tem na nossa frente. Bom, e por que então que esse material se torna inconsciente? Né? O Jung vai explicar que não há lugar para ele no consciente. E aí tem dois aspectos importantes. O primeiro deles é que os nossos pensamentos, que vai nos permitir ter o acesso à realidade consciente, eles acabam perdendo uma energia emocional, muitas vezes associada a uma significação nossa de que aquele acontecimento relativamente não tem valor em termos de explicação ou de fundamento da realidade, e aí ele se torna subliminar, ele vai para o inconsciente. Então a gente é como se perdesse o interesse em determinadas ligações lógicas, né, emocionais e intuitivas, ou então porque existe algum motivo para que desejamos afastá-los da vista do consciente. E aí esse segundo aspecto, então, é onde eu falo que esses motivos eles estão associados aos mecanismos de defesa para nos proteger de não acessar dor, angústia e ansiedade. Então, é como se fosse uma força deliberada de nos proteger da dor. Só que quando eu falo deliberada, eu não estou dizendo consciente. É como se é um mecanismo de proteção inconsciente mesmo, né? Que pega determinados elementos que podem nos jogar num estágio de dor muito forte e a gente
esconde eles no inconsciente, coloca eles como sendo subliminar, porque aí a gente não acessa o seu conteúdo, e é como se a gente fingisse para nós mesmos que eles não existem. Só que o problema é que por mais que a gente finge que ele não existe, eles continuam estruturando a nossa verdade, eles continuam estruturando a nossa realidade. E aí está o grande problema da psique humana, que a gente acha que não tem determinadas motivações no nosso comportamento, quando na verdade elas estão estruturando o nosso comportamento. Só que como a gente fica preso na percepção consciente das coisas, a gente deixa de investigar o que está por detrás daquelas coisas, né? O que são as motivações, o que são as motivações que provocam aquele determinado evento. Lembrando que essa apropriação consciente, ela é uma maneira de distorção da realidade. Ela não é a realidade em si, mas ela é uma realidade distorcida a partir dos significados que a gente apropria dos símbolos. Então a gente escolhe determinados símbolos para fazer uma produção significativa da realidade, sendo essa realidade uma distorção do que acontece de fato e uma distorção protetora, né, para a gente não acessar esses aspectos que vai nos colocar num estado de dor, uma dor que na nossa sociedade específica, por causa do papel da morte, ela traz para nós um significado, é como se fosse um estado de morte. Então é como se a gente colocasse no inconsciente elementos que nos protegem de uma espécie de morte, né, de uma espécie de dor, como se fosse uma dor de morte. Então a gente só pode perceber esses elementos subliminares em algum momento de intuição ou por um processo de intensa reflexão que nos leve à subsequente realização do que deve ter acontecido. Que aí então entra o processo terapêutico, né? Desse momento de intensa reflexão. E apesar de termos ignorado originalmente a sua importância emocional e vital, um momento ou outro, esses elementos do inconsciente, eles começam a surgir de alguma maneira no aspecto inconsciente. Daí o Jung trabalhar tanto os sonhos. Eu não gosto muito dessa perspectiva dos sonhos que ele e o Freud trazem, apesar de que o Jung traz uma perspectiva, para mim, até mais interessante em relação aos sonhos do que o Freud. Mas eu trocaria o que o Jung tem dito sobre os sonhos como sendo um processo onírico ou um processo de magia da realidade. Né? Eu acho que o termo onírico fica bem colocado. Né? Um processo que, às vezes, parece que a realidade toma tons de magia ou tons que não são reais. Às vezes aparece por meio de algumas fantasias. Mas a gente tem que tomar um cuidado com esse termo fantasia. Eu estou falando fantasia no sentido onírico mesmo, porque a fantasia no conceito em si é a própria definição do que temos da realidade. Então a nossa realidade é uma fantasia no final das contas. Né? Mas então, o que o Jung vem trazer com essa afirmação é que dentro do nosso consciente, dentro da nossa realidade, há várias manifestações inconscientes. O problema é que a gente fica no nível superficial das manifestações em si e a gente não aprofunda para acessar o significado que está por detrás daquela manifestação. Mas o tempo inteiro ao nosso redor, nas nossas práticas cotidianas, ao nosso redor, eu sempre falo que o nosso inconsciente está a menos de 1 metro de nós, ou seja, ele pode ser observado ao nosso redor o tempo inteiro. Só que a gente não faz esse aprofundamento no aspecto inconsciente, né, no que eu tenho chamado de motivação do que está acontecendo, e a gente fica sempre no nível da consciência, no nível da manifestação em si, e não no nível das causas dessa manifestação, dos elementos que motivam essa manifestação. Por isso que eu sempre falo, por isso que eu trago esse texto do inconsciente, para a gente começar então a buscar quais são as motivações que dão estrutura e que dão causa a essa realidade que a gente enxerga. Né? Então, a realidade que a gente enxerga, que é a realidade consciente, ela é completamente estruturada por mecanismos inconscientes. E a gente precisa, então, começar a compreender esses mecanismos inconscientes para poder, então, fazer uma modificação na nossa realidade. Isso, claro, se a nossa realidade estiver sendo considerada para nós como algo que não está nos fazendo bem. Né? E que eu acho que é 99% do caso dos seres humanos. Só que muitos, vou colocar que 70% não pensa dessa maneira,
porque tá ligado a uma estrutura de realidade fantasiosa, enganosa, de que é feliz, de que está tudo bem, de que está tudo certo, né? Mas aí esse é outro assunto que já vem discutindo muito, né? Então, o Jung vem mostrar isso para nós, que há vários momentos na nossa vida que o inconsciente se manifesta. E isso que eu estou chamando das fantasias e do onírico, eu queria dizer o termo lúdico, nas experiências lúdicas. Isso pode ser em jogos, pode ser em teatro, pode ser em sonhos, pode ser em brincadeiras, e por aí vai. Por isso que as brincadeiras, elas nunca são simples brincadeiras, elas têm conteúdo inconsciente nelas. Elas têm uma grande significação do que somos em termos inconscientes. Então, o Jung vem fazer esse convite de começar a nos compreender não somente a partir do aspecto consciente. Não somos o consciente. A maior parte do que somos é inconsciente. E se a gente não entende, não compreende o que é esse inconsciente, significa então que a gente não compreende a maior parte do que somos. Não sabemos a maior parte do que somos. Então ele faz justamente esse convite de uma apropriação de nós mesmos, no sentido de uma compreensão do que somos no aspecto inconsciente. E como que isso acontece? Como que é possível a gente chegar nisso? Através, então, das manifestações que estão ao nosso redor. Ele vai falar que parte do inconsciente consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos, imagens e impressões provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido ocultados, né, colocados num aspecto subliminar, continuam a influenciar nossas mentes conscientes. Não são de modo algum resíduos sem vida ou sem significação. Ao contrário, eles têm uma função sobre tudo que acontece no nosso consciente. Ou seja, eles são muito valiosos para a explicação do nosso consciente, para a explicação do que somos. Então, os aspectos inconscientes, eles constituem uma ponte entre a maneira que apreendemos conscientemente a nossa realidade, os nossos pensamentos, e uma forma de expressão mais primitiva, mais pictória, né, que ele vai chamar de pictória, ou seja, mais onírica, mais lúdica. E esta forma também apela diretamente à nossa sensibilidade, à nossa emoção. Ou seja, tem um profundo impacto à nossa emoção, um profundo impacto à nossa sensibilidade, um profundo impacto ao nosso instinto. E a gente não percebe porque a gente está preso na camada consciente, numa pequena casca. É como se, fazendo uma analogia, a gente estivesse enxergando só a ponta do iceberg que está fora da água. E a gente não tem noção de toda aquela estrutura que está submersa, que está escondida para quem está no navio vendo de fora. A gente não tem noção do tamanho da estrutura que tem por debaixo para sustentar aquela pequena casca que tem em cima. Então, como é esse funcionamento do inconsciente, né? Quando o interesse se desloca, deixa na sombra, né, deixa escondido as coisas que anteriormente foram importantes para nós, foram significativos ao longo das nossas experiências. Então, ao longo das nossas experiências, a gente vai absorvendo uma série de conteúdos para explicar o que são as coisas, e a gente, quando esse conteúdo, ou ele é colocado para nós como sendo relativamente sem importância, ou quando ele é colocado quando ele é assimilado por nós como sendo de um grande impacto contra a nossa natureza emocional, intuitiva ou instintiva, ou até mesmo racional, a gente apaga da percepção consciente, colocando de uma maneira subliminar oculta. Tá? O Jung vai até usar a analogia do holofote. Né? A gente coloca o holofote sobre a área do consciente e deixa essa área inconsciente mergulhada numa escuridão. Tem um conto sufi do Narudin que ele estava procurando uma chave que ele havia perdido, e ele estava procurando debaixo da luz do poste. E aí uma pessoa passou pela rua fora e viu ele procurando, parou e viu que já tinha uns 30 minutos procurando aquela chave, não achava, começou a procurar aquela chave com ele, e vasculharam tudo que estava debaixo da luz do poste e não conseguiram achar. Aí a pessoa falou assim, mas você tem certeza que você perdeu a chave aqui?
Aí ele falou assim, não, não, eu perdi essa chave lá em casa. Aí a pessoa falou, mas por que você está procurando aqui? Porque lá em casa está sem luz, está escuro. E aqui é onde tem a luz. Ou seja, isso é um conto que mostra a relação entre o inconsciente e o consciente. A gente fica procurando as coisas que nos constitui, né, que nos motiva, que nos estrutura, dentro dessa luz, que é dentro da consciência. Quando, na verdade, é aquilo que procuramos está no escuro, está nessa escuridão, está onde o holofote não pega, está nesse aspecto inconsciente. Então, isso é um conto que tem um significado da gente parar de olhar para onde está estruturado, para a gente parar de olhar para onde está a consciência, né? Usando essa relação, essa metáfora entre luz e consciência. O que a gente procura, as motivações, elas não estão no consciente, elas estão nesse lugar escuro,